Esse é o grupo Os Vicentistas, lá de Chapecó. Não era boi na culatra, fui me moldando tropeiro, na mira de algum ponteiro, vaqueando destas cruzadas e formando
nossa gente, pulsante em cada artéria. O tropeiro é a matéria que nos torna diferente. É o sinal mais eloquente desta nossa identidade, escorada na amizade de um povo abençoado que traz o rosto alargado num sorriso de humildade.
Senhoras e senhores, essa foi a apresentação do Grupo Biriva, Os Vicentistas. Um abraço, pessoal. Não era boi na culatra, fui me moldando tropeiro na mira de algum ponteiro, vaqueando dessas cruzadas e formando a cavalhada. Me tocou muito vento